Bom, além desse processo referente à equiparação salarial dos procuradores do Estado e da Alesc, o governador ainda tem outro pela frente. Nós voltamos até a Assembleia ao vivo com o Luan e também com o Paulo Alceu. Luan, com você. Pois é, Udiane, além desse processo que a gente viu aí, toda a cronologia do que aconteceu até agora, também existe um outro processo de impeachment que o governador ainda vai ter que responder, vai ter que aguardar por todos os desdobramentos. Ele se refere à compra de 200 respiradores por 33 milhões de reais, pagos antecipadamente e sem nenhum tipo de garantia, além da tentativa de contratação do Hospital de Campanha de Itajaí. E assim como esse processo que a gente está vendo hoje, esse também já passou por algumas etapas. Ele passou pela votação da comissão especial no dia 13 de outubro, foi aprovado pelos 9 deputados. No dia 20 de outubro teve a votação aqui em plenário, foram 36 votos favoráveis, 2 votos contrários e 1 abstenção. Qual que é o próximo passo agora? É a formação desse Tribunal Especial de Julgamento e isso já deve ocorrer na próxima quinta-feira, quando serão eleitos os 5 deputados pelos demais representantes e também sorteados os 5 desembargadores. Paulo Alceu já está novamente aqui ao meu lado para comentar sobre esse segundo processo de impeachment que o governador vai ter ainda pela frente. Agora, somente o governador, sem a vice-governadora. Paulo. Eu só queria fazer uma colocação, Lua, se você me permite, até você fez essa pergunta no bloco anterior. Vamos supor que dê 6-4. 6-4, um desembargador decide votar pelo afastamento. Vamos supor. O que acontece aí? O afastamento é mantido, o afastamento acontece, o vice e o governador saem por 180 dias. Só que nesse período de 180 dias acontece o julgamento, onde eles têm direito a 6 testemunhas cada um, é um processo de julgamento. Agora, 6-4 é muito frágil. Um voto pode mudar no processo de julgamento. E, mais uma vez, esse processo de impeachment cai por terra. Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo hoje com a posição e a postura dos desembargadores. Agora, Lua, você me perguntou sobre os respiradores. Exato. Sobre os respiradores. É um outro cenário completamente diferente. Agora, só tem um detalhe também em relação a esse segundo processo. É um processo que tem um apelo popular muito mais forte. É natural, ele gira em torno dos respiradores, dos 33 milhões, do momento de pandemia, de uma cobrança muito forte contra o governador. Mas, como disse um desembargador aqui, impopularidade e omissão não podem se caracterizar como crime de responsabilidade. A gente já começa a ver o cenário do novo processo de impeachment. E a escolha dos 5 deputados, se de repente são escolhidos deputados governistas também, escolhidos não, eles são eleitos, né? É uma votação, né? Eleitos pelos demais. É um pouco difícil, onde a maioria é oposição, que abra um espaço para alguém da situação. Mas existe essa possibilidade. E vamos supor que o governador, de repente, é afastado por 180 dias nesse segundo processo. A vice-governadora Daniela Rainer assume. Daí já não tem mais a figura do presidente da Assembleia, Júlio Garcia. Agora, eu particularmente acho que, se confirmar que o primeiro processo vai cair, não vai acontecer, eu tenho a sensação que o segundo entra altamente fragilizado e numa situação muito complicada para criar um convencimento de um afastamento do governador, porque a vice não está incluída nesse segundo processo. Agora, caindo aqui e abrindo um novo, é a vice-governadora que assume. Paulo, obrigado aí pelas informações. A gente, é claro, segue aguardando os desdobramentos do que vai acontecer ainda hoje, porque a gente até comentava, não se sabe ainda se essa sessão
será postergada para amanhã, se ela será retomada amanhã, até em função da fala de cada um dos desembargadores. Tem levado até 2 horas para cada um deles fazer a sua análise e dar a desembargadora está falando ainda, a Cláudia de Faria. Mais de 1 hora, né? Mais de 1 hora, 1h30 ela já está falando. Há 1h30, ela desde o início ela já deu a entender que o voto dela é contra o afastamento. E agora ela está ponderando, está explicando, está analisando, está avaliando e está colocando em público o voto que ela apresentou. Agora, eu não sabia que desembargador falava tanto. E imagina se continuar a sessão, são mais 5 votos. São 2 desembargadores. Cada desembargador falando 2 horas, são 4 horas, passa da meia-noite. Já chegamos a quase 11 horas de sessão que iniciou às 9 horas da manhã, pontualmente, e continuam os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa.